Olá, seja você muito bem-vindo ao Palavra Aberta Especial. Há 200 anos, o Brasil vivia sua primeira experiência parlamentar. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada no Rio de Janeiro a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Este ano, a TV Câmara está promovendo uma série de debates e de entrevistas sobre esse fato histórico. Agora, neste programa, receberemos os deputados federais que integram a comissão especial criada pela presidência da Casa para cuidar das comemorações e eventos relativos àquele período. A Constituinte de 1823 é reconhecida por historiadores como o início do poder legislativo no país, pois reuniu pela primeira vez deputados eleitos para elaborar uma Constituição e dar ao Brasil, recém-independente de Portugal, um novo ordenamento jurídico. Personagens importantes foram protagonistas daquele momento político. O imperador Dom Pedro I, com certeza, é um desses. Eu sou William França e receberemos no programa de hoje o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, cientista político e escritor e também descendente do imperador. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso Palavra Aberta Especial. Muito obrigado, William. Muito obrigado. Primeiro, satisfazer uma curiosidade. O senhor, de Dom Pedro I, qual é a sua... Pentaneto. Pentaneto. Pentaneto, é. Por pai, mas tem um interrompimento da linha masculina, que termina com Princesa Isabel, e ali entra a linha masculina também francesa, que é o Conde d'Eu, que era o Orleans. Luiz Felipe de Orleans, aliás, o nome dele. Exato. Da Princesa Isabel, o senhor é? Eu sou trisneto. Trisneto, tá bem. Bom, nós falamos aqui do personagem-chave da Constituinte de 1823, Dom Pedro I, porque foi ele que, ainda príncipe regente, em 1822, decidiu convocar uma Assembleia Constituinte. Ele já previa ali que havia uma movimentação para a independência do país. Exato. E como é que o senhor viu esse momento histórico todo? Eu queria que o senhor, como é cientista político, historiador, acompanha muito bem a sua história. Eu queria entender melhor, ouvindo do senhor. Tem que entender o Pedro I, porque muitos não entendem os seus atos e tem que entender a pessoa. Pedro I nasceu isolado, não teve uma vida familiar muito feliz. Ele tinha como referência, mas tinha como referência generais franceses, grandes generais. Ele se via como um general já desde pequeno. Então ele sempre teve uma vida muito ativa, fora da casa, e ao mesmo tempo que muitos associam isso como uma vida não acadêmica, a verdade é que ele era muito estudioso, sabia falar várias línguas, estudava música, compunha e tinha um grande apreço pelas artes e a cultura. Ao mesmo tempo, ele era um homem do seu tempo. E o que era o seu tempo? O seu tempo era um processo revolucionário que tinha começado naquele século, no século XVIII, até no século anterior ao século XIX, no momento que a gente fala da Constituição, do início do nosso primeiro parlamento, mas ele vem do século XVIII, que é o século anterior. E naquele final do século XVIII haviam várias revoluções já no ar. A Revolução Norte-Americana, depois a Revolução Francesa, e em decorrência da Revolução Francesa, uma personalidade como Napoleão surge, e aquilo afeta toda a Europa. E Napoleão era um jacobino, mas era um general. E ele tinha uma missão, então a grande polêmica de Napoleão é que ele era jacobino, que tinha uma missão constitucionalista, ou seja, a Constituição era para limitar o poder dos reis absolutos. Então, Napoleão tinha uma missão que hoje nós olhando para trás, poxa, é uma missão até que gloriosa por esse aspecto. Mas ele era ainda um revolucionário, que fazia uma chacota e um grande deboche do que era o poder imperial, o poder real, a unção tradicional, o poder do mérito, ou seja, de você ganhar em batalha e ter uma relevância, porque a maioria dos países foram formados assim. Dom Pedro I admirava os dois aspectos. Ele admirava o aspecto tradicional e ele admirava o aspecto revolucionário constitucional. E ele se via como um grande general, tanto que em Portugal ele é conhecido como o rei soldado. Esse aspecto ficou com ele toda a vida. Então, quando ele vem para o Brasil, se torna brasileiro, mas em decorrência dos tempos, tem uma espécie de revolução em Portugal em 1820. Naquela revolução de 1820, foi fundamental, porque o seu pai, João VI, que era um exímio administrador público, uma pessoa de grande visão, de formação de estruturas, um grande organizador e gestor público, foi forçado a voltar para Portugal, a mau gosto. Ele não queria, ele queria deixar o Brasil como sendo
a sede Ele do tinha vindo reino. pra cá em 1808. Exatamente, a sede do reino. Né? Havia um império ultramarino, que tinha sido criado por Portugal, cuja sede tinha sido mudada para o Brasil. Então o Brasil virou sede do império. E esse império não era só Brasil e Portugal. Tinha ativos na África, tinha ativos na Ásia. Então o Brasil, de repente, se tornou um epicentro de grande evolução política, social, econômica, em função dessa visão, que nunca houve nas Américas. Né? As Américas foram sede de império baseado em ideias europeias. Muito bem. Mas o que aconteceu com essa Revolução do Porto, em 1820, indo para frente um pouco aqui no tempo, foi que João VI perdeu o controle dos eventos em Portugal. E as cortes em Portugal assumiram o poder quase que como se fosse uma mini-revolução francesa, só que no território português e feito mais pelas elites que ali estavam representadas. Então, nesse processo revolucionário de 1820, que criou uma Constituição em Portugal, e João VI, perdeu muitos poderes. E essa Constituição é importante lembrar que nós mandamos representantes para lá até, né? Exatamente. Nós elegemos deputados brasileiros para estarem representados naquela corte. Bom, nesse processo, João VI perde muito poder, as cortes adquirem demasiado poder, ao menos é uma ruptura muito grande com o poder tradicional, da monarquia tradicional que existia antes. E isso afetou João VI, afetou até a própria conduta do Estado de Direito que eles tentavam fazer com essa Constituição Revolucionária de 1820. E, de fato, gerou uma série de instabilidades. Lembrando que João VI era um grande estabilizador, muito frugal, muito voltado a equilíbrio fiscal, a não gastar mais do que arrecada, sempre se manter independente e não dependente de bancos internacionais. Então, ele sempre tem essa visão. E nesse processo ele perdeu completamente essa gerência e ficou como um poder simbólico praticamente. Então ele havia alertado Pedro I do que tinha acontecido com ele. Pedro I, lembrando, era um jovem, né, com pouca experiência política, e o João VI já era bem maduro nas suas experiências políticas e vivência. Então ele havia alertado Pedro I, olha, não deixe que o mesmo processo aconteça no Brasil. Agora, Pedro I era um constitucionalista, então ao mesmo tempo que ele abre a primeira Constituinte, ele vê que o processo estava degringolando. Os debates entre os Andrada e vários outros já no final dessa Constituinte, né? Exatamente. Estava levando para um lado que Pedro I tinha sido alertado por seu avô, por seu pai, desculpa. E falou, ó, eu vou ter que interferir aqui. Então, só para a gente situar um pouquinho o telespectador, porque assim, o senhor contou um fato histórico bastante importante. 50 anos. Exatamente, o senhor condensou 50 anos. Fim do século XVIII, início do século XIX. Em 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte. Em 3 de maio, como eu havia falado, instala-se a Constituição. Exato. Desculpa, instala-se a Assembleia Constituinte com deputados brasileiros eleitos para aquele processo. Sim. E ele acompanhou mais ou menos de longe, né? Sim. Eram os Andradas que tocavam aquele processo constitucional. Então, e os debates estavam fluindo sem interferência do Pedro I. Mas lá adiante degringolou, não só entre eles, mas também o que eles estavam propondo. Então, Pedro I se viu na necessidade de intervir, o que é natural para um chefe de Estado. Aliás, até hoje, nos sistemas parlamentaristas, o chefe de Estado pode dissolver a Câmara toda vez que isso gera ingerência, ou não é capaz de gerar algum consenso em torno de governabilidade. Então, naquele momento, era o equivalente. A gente estava caminhando com uma Constituição parlamentarista, construindo uma... Quase que 100% parlamentarista, com o poder do Pedro I como sendo algo simbólico, mitigado de todo o seu potencial de interferência. E isso praticamente foi a gota d'água que... Foi a gota d'água e foi, eu diria que, um processo que foi exatamente o que João VI tinha alertado o Dom Pedro I a reagir contra. Então, ele foi meio que nessa toada, entendendo que aquilo era o ponto, né, de interferência, interferiu, fechou o Congresso naquele momento, convocou uma nova Constituinte. Lembrando, a ideia de Constituição nunca se perdeu. Só para a gente ajudar o telespectador. Sim. Esse fechamento se deu no dia 11 e 12 de novembro, que tem um episódio que chama-se A Noite da Agonia, né? Uhum. Que a gente depois pode falar sobre ele. Mas aí encerraram os trabalhos daquela Constituinte que ele havia convocado. Exato. Sem ter o documento concluído, né? O documento estava pré-escrito, mas não estava aprovado, não é isso? Exatamente. Aí ele convocou
juristas mais perto da sua confiança. Esses fizeram uma nova carta constitucional, não 4 mãos, mas 10 mãos, não sei, 20 mãos, 10 pessoas envolvidas, mas era um grupo menor e seleto. E o que aconteceu disso? Antes de outorgá-la, ele enviou essa carta constitucional às paróquias. Então, a carta foi enviada às paróquias para ser referendada pelas paróquias. E depois as paróquias falaram, não, essa carta constitucional está condizente com o que achamos que seja uma boa carta constitucional para o Brasil. Voltou para aquele grupo com aprovação unânime e aquilo se tornou a nossa... Aí foi outorgada. Então, na verdade, que foi uma Constituição outorgada, sem dúvida, mas foi a única Constituição do Brasil que foi referendada. Então tem esse detalhe aí. Nenhuma outra Constituição do Brasil foi referendada, só essa. Muito bem. Bom, esse personagem, como a gente viu, ele tinha, o senhor contou, ele tinha as ideias bastante, ele era um constitucionalista, Isso. mas o que ele pensava do Brasil? O senhor pode nos ajudar a entender? Qual era aquele pensamento de Dom Pedro? O que ele queria para o país ao estabelecer uma constituinte, regras? O que ele pensava enquanto nação, uma vez que ele já era, nesse caso, o imperador do Brasil, né? Olha, é um conjunto de coisas que ele pensava, porque temos que pegar aí a visão de Dom Pedro desde o começo até o seu momento final. O Brasil, antes da família vir para o Brasil era a grande esperança de Portugal. O Brasil era a grande missão portuguesa desde 1300, quando Portugal começa a adquirir a navegabilidade, começa a estabelecer seu império ultramarino. O Brasil era o grande estabelecimento cujo futuro de Portugal estava associado. Então, toda a missão portuguesa envolvia o Brasil. A visão do que Portugal seria envolvia o que é o Brasil. Tanto que o brasileiro mais tarde, né, isso estamos falando do século XIX, era considerado um cidadão de Portugal debaixo da Constituição portuguesa. Então não era visto como sendo uma colônia. Isso mais tarde, obviamente, que na restauração dos Bragança, né, de 1640 em diante, depois virando vice-reinado, depois virando Reino Unido. Então a representação do Brasil e a visão do Brasil era de suma importância até para a própria definição do que era Portugal. Então, antes de vir para o Brasil, essa era a visão. Vindo para o Brasil, se tornou um grande refúgio, mas também se tornou a capital do Império, e daqui eles viram que poderiam comandar o Império Português, o Reino Unido, né, de Brasil e Portugal, Algarves. E o que acontece? Com essa nova visão, se estabelece uma extrema estabilidade, tanto que Leopoldina também via isso. Leopoldina via até o Brasil como sendo uma saída para os Habsburgo, que estavam ali enclausurados geopoliticamente, com inimigos 360 graus na Áustria e na Hungria. Então, para ela, até para uma saída para os Habsburgo, seria uma visão positiva. Então, Pedro I também tinha essa visão de estender aqui para um território neutro a extensão aqui dessas duas famílias. Então, é assim que era a visão. Agora, uma vez se estabelecendo aqui, ele se torna brasileiro nato, só que não nato. Sim, né? Todos os historiadores acho que tem uma convergência muito grande no quanto que o Pedro I gostava do Brasil, né? Como ele se tornou um brasileiro e gostava de conviver no Brasil e viver o Brasil na sua plenitude. Então, esse aspecto de incorporação de ser brasileiro, mais do que ser um português, isso ficou bem nítido na sua história, na sua historiografia. Apesar de que um paralelo muito forte que existia dentro de Pedro I era a sua missão como chefe de Estado. Tanto que as trocas, eu já até fiz esse comentário em algumas outras interferências, os Bragança, eles se prezavam por serem do Estado, por ser uma família que pertencia ao Estado. Então, todas as decisões dos Bragança eram em prol do Estado. Era em prol da sobrevivência do Estado, era em prol da pujança do Estado. E é por isso que ele faz essas incursões, tanto que João VI não se importa em deixar Pedro I ir no Brasil, para manter a extensão do Estado português e do Império Ultramarino. Assim como Pedro I depois faz a decisão de deixar Pedro II sozinho, praticamente um órfão, mas com essa visão de ainda manter o Estado português e manter o Estado brasileiro intactos. Então, eles sempre prezaram por essa linha de decisória. Então, não era uma família que prezava pela família antes, prezava antes pelo Estado, e em segundo plano, prezava pela família. Então, as decisões são muito dramáticas nesse sentido, até do ponto de vista
militar, não se impedia de se engajar militarmente em qualquer fronteira onde houvesse desafio. E se engajou no Uruguai, no Paraguai, no Uruguai especificamente. Bom, então nesse contexto, Pedro I lutou pelo Brasil, lutou pela independência do Brasil. Houve também um processo de expurgo dos portugueses, ele estava envolvido nisso, mais tarde também teve que solidificar seu território, também lutou pelo Brasil como sendo uma missão de Estado que poucos hoje têm, até mesmo famílias reinantes de hoje, podemos até assim dizer, extensão. Não vale temos lembrar que naquela época o Brasil tinha as suas províncias e o Norte e o Nordeste era mais assim, ligado a Portugal, enquanto o Sul e o Sudeste compunha mais as ideias de Dom Pedro, não é isso? Logo depois da independência, ele teve que passear pelo Brasil exatamente para solidificar a sua missão como chefe de Estado do Brasil independente. E lembrando, tudo que dava poder a ele, naquele momento, era Portugal. Quando ele cria a independência, quando ele faz a independência do Brasil, ele rompe com o que dava poder a ele. E por que ele rompeu com aquilo que dava poder a ele? Com a confiança de que ele teria poder nesse novo império. E ele foi aclamado, ou seja, não havia Constituição na época, não havia nenhum sistema, organização pública vigente para garantir ele no poder. Não havia regra nenhuma. Não havia regra nenhuma. Ele poderia muito bem ter perdido ali o seu poder se houvesse essas insurreições contra ou alguma outra mobilização republicana naquele momento. Então essa que é a realidade. Ele cria o Brasil. Ele é um grande criador, ele é uma grande força criadora. Bancou e sabia que haveria o respaldo popular de vários segmentos da população brasileira em apoio a essa independência. Então, isso que eu acho que a gente esquece. Ao mesmo tempo, as suas intenções eram boas, porque ele era um constitucionalista, ele era um homem do seu tempo. As constituições, quando elas surgem no horizonte da história, no final do século XVII, final do século XVII, século XVIII, isso se tornou inexorável. Então ele via como é necessário fazer uma Constituição. Então ele faz essa primeira tentativa constitucional, não dá certo, mas depois ele faz a segunda que dá muito certo. E hoje é uma referência à Constituição de 1824, que foi criada mais tarde. E a gente vê que nessas duas, tanto a de 23 quanto a de 24, houve alguns avanços sociais. A liberdade de imprensa, né, foi preconizada e tudo. Então ele trabalhava com essas ideias, vamos dizer assim, avançadas para aquela época. Jacobinas. Avançadas, importadas dessas revoluções. Né? Sim, lembrando que na Constituição americana, assim como na Constituição francesa, da revolucionária, você tinha ali os direitos do homem, né? Os direitos do homem estavam lá expostos. Muitas dessa Carta dos Direitos do Homem estavam reflexos também e estavam considerados, contemplados na Constituição de 1824. Além do que, você tinha toda uma ideia de separação de poderes. Tinha uma grande novidade, e que aí eu acho que é uma grande novidade, que a historiografia daqueles que analisam a evolução do Estado moderno tem que rever, ou ao menos começar a repaginar isso. Por quê? No ressurgimento das constituições na história, lembrando que passamos 1000 anos praticamente na cristandade, onde não era necessária uma Constituição, onde a igreja, com seus preceitos, suas normas, suas regras, e eu vendo a Bíblia como sendo o fator direcionador, praticamente os reinados que foram estabelecidos por unção do Vaticano, você não precisava de ter constituições. Então, você tinha uma homogeneidade do que era as crenças e o que era o padrão de valores comum. Agora, no minuto que você começa a se tornar trocas mais livres e a ter mais convergência e interoperabilidade entre nações com diferentes valores, diferentes regras, aí começa a necessidade de você estabelecer uma Constituição para definir o que é o comum. Isso se começa a ser uma realidade século XVII, século XVIII, século XIX. Então, essa heterogeneidade que se tornou o Brasil e que já estava se tornando a Europa, precisava de uma carta constitucional para que a gente estabelecesse ao menos o que é uma base comum. E isso tudo, ele entendia essa visão. Então, nós temos aqui um grande avanço de Estado, mas ele, de fato, inicia o Estado já moderno, até no sentido evolutivo do que já estavam no ponto de vista de pensamento de organização de Estado. Lembrando que Montesquieu surge com aquela ideia, primeiro que surge a ideia das constituições, isso apareceu na Grécia Antiga, final do Império da República Romana, então vários pensadores tinham a noção de que era necessário ter uma Constituição para impedir os ciclos,
os ciclos de tirania, de revolta da aristocracia, de criação de uma oligarquia, para uma deterioração para oclocracia e facções dominando o poder, para caos e de volta para uma tirania. Então, esses eram os ciclos que existiam na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Então, eles queriam impedir isso. Como é que era a maneira de impedir? Trazer uma carta constitucional, estabelecer uma regra comum para todos. Isso só veio se maturar mais tarde, né, século XVII, XVIII, XIX. Mas aí existiu Montesquieu que pontuou, precisamos de 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Né? O poder do monarca, o executivo, o poder da aristocracia, que é o legislativo. Que é o legislativo. Naquela época. Exatamente, o judiciário, que era o clero. Então, você tem aí os 3 poderes formados em embrionário, que isso maturou no Estado moderno. Só que logo no final do século XVIII, você tem um pensador francês, chamava-se Benjamin Constant. Não é o Benjamin Constant que nós conhecemos aqui, é um Benjamin Constant francês, aliás, ele era suíço, mas foi um parlamentar francês, que falou assim, olha, os 3 poderes não se equilibram. Precisamos de um 4º poder. Que é o poder moderador. Que é o poder moderador. Dado exclusivamente ao imperador. Exatamente. Então, essa foi a grande novidade de organização de Estado que o Brasil deu ao mundo, porque mostrou que aquilo de fato funciona para dar estabilidade política para um país heterogêneo que já estava se formando quase que sem muita história, ao menos daquelas da simbologia que tinham sido criadas naquele momento. Muito bem. Deputado, deu para ver que a gente poderia continuar essa história. Vamos continuar, não pare. Mas o nosso tempo, lamentavelmente, estourou nesse momento. Eu queria pedir para o senhor, rapidamente, fazer um encerramento da importância real do Dom Pedro nessa história e da marcar o início do Parlamento Brasileiro em 23. Olha, Pedro I, independência, Constituição e uma grande nação que era fruto das visões que ele, seu pai, sua mulher tinham para o Brasil. Então, temos que resgatar isso, voltando atrás nesses 3 itens. Se a gente reconquistar a nossa independência, se nós de fato tivermos uma Constituição que nos dê estabilidade política e que passemos a valorizar o país que nós temos hoje como sendo o país que foi sempre sonhado por esses fundadores, nós estaremos num bom caminho. Deputado Luiz Felipe, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Palavra Aberta Especial. Obrigado, William. Tá bem. Quer saber mais detalhes sobre o que conversamos aqui? Aponte o seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Ele vai te levar ao conteúdo produzido pela Câmara para marcar os 200 anos do Parlamento. Sobre todas as outras discussões daqui da Câmara, acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção.